E o idoso em si, eu não posso abordar uma pessoa, eu não posso chegar e abordar uma pessoa sem conhecer o quadro clínico dela. Muito bem. Por exemplo, tem certos entretenimentos e animações que nós fazemos, mas se nós não conhecermos o nível de visualização, por exemplo, desse utente, quanto é que ele vê, quanto é que ele ouve, ele percebe o que eu estou a fazer, não é? Eu estou a trabalhar Para muito poder com interagir imagens, com eu estou a ele. trabalhar muito com imagens, mas esse paciente, por exemplo, pode ter glaucoma e pode ver um ponto fixo, um ponto mínimo, onde eu não estou dentro desse ponto, por exemplo. Então, esse palhaço é preparado antes dele entrar em serviço, ele conhece a ficha clínica de todos eles, porque esse trabalho é um trabalho de quarto em quarto. Específico. Específico. Nós entramos numa instituição, os primeiros a serem servidos são aqueles acamados. Então, nós começamos cama a cama. Depois é que nós vamos para um todo, onde às vezes estão numa sala de convívio alguns outros, e ali se faz um trabalho em conjunto. Mas esse trabalho é um trabalho preparado para uma pessoa, para uma única pessoa. Ou seja, eu preparo tudo isso para uma única pessoa. E pensado para ela. Por quê? Porque cada um tem a sua capacidade. Claro. Não é? E, Rossana, o que é que vai estimular no idoso o facto de rir? Nós já vimos aqui os benefícios do riso, tanto no físico quanto no mental, no social, mas vai estimular, que áreas é que o idoso pode ser estimulado e porquê os benefícios desse trabalho? Essa pergunta é ótima, porque assim, lá em casa eles precisam perceber disso, e as famílias também. Eu vou despertar nesse idoso a idade ativa dele, os melhores momentos da vida dele. Hoje nós não vamos falar da figura do palhaço, vem aí os palhaços nos próximos para falar disso, mas até o que nós usamos como o figurino deles e tudo que eles usam é despertando aquela idade ativa do idoso, é lembrando a roupa que ele usava, é cantando a música que ele ouvia naqueles momentos. Nós estivemos ontem na Fundação CEBI com sênior e crianças, e na parte dos sêniors é uma coisa que sempre me emociona. Eu trabalho com isso, mas eu estou sempre emocionada com aquilo, porque primeiro tinha uma senhora que não fala porque ela teve uma paralisia cerebral, mas ela emite sons. Então ela começou a cantar a música junto com eles. Oh. Sim. Uma senhora depois já de muita idade, ela disse, eu gosto dessa música, não vale a pena trocar, podem cantar ela novamente, porque é essa música que eu ouvia quando eu tinha 20 anos. Ou seja, vai ajudar a Você acionar ativa, a memória. sim, você ativa aquilo neles, e é claro, aquele sentimento de eu voltei ao melhor momento da minha vida. Que bonito. É uma coisa muito gratificante. É lindo. É. E vem, portanto, fazer com que, não só, por vezes estão num estado, depende de caso para caso, não é? Sim. Há idosos em que estão estagnados num determinado registro. Sim. E quando a pessoa ri, quando a pessoa tem uma memória, ela está a acionar não só o cérebro, novamente, mas o ri vai, portanto, gerar, até ajudar, há bocado estava a falar, na imunidade, no sistema imunitário. Sim. O sistema imunitário também ganha resistência. Sim. Quando a pessoa ri, quando a pessoa descontrai, quando a pessoa relaxa, tudo isso ajuda todo o sistema a funcionar melhor, a um bem-estar, a uma alegria, a uma paz, que vai ajudar todo o processo de saúde mental e emocional do idoso também. Ajuda e muito. Nós tivemos esses casos próprios nos lares. Então, nós tínhamos uma senhora que ela usava umas luvas porque ela tentava se matar, às vezes. Oh. Sim. Porque ela estava triste, tinha perdido o marido e depressão. A vida não fazia mais sentido para ela. Então, nós vimos aquela evolução e ela adorava porque ela participava do contexto, ela ria, ela se divertia, até o ponto que nós fomos visitando e chegamos lá e já não havia mais aquilo. Já não havia mais, ela já comia pelas próprias mãos, porque ela tinha desistido. Então, ela tinha desistido. E essa alegria, né, essa forma que nós promovemos neles, eu acho que ajuda muito, porque você altera esse sistema. É isso. O riso, a alegria, ele altera o nosso sistema imunológico, o nosso sistema emocional. Claro. Então, é lógico que nós vamos ter mais saúde, mais alegria. Com certeza. Então, a Associação Meleca opera na base do compromisso na formação profissional. Portanto, você, cada membro, digamos, da vossa associação recebe uma formação. Uma formação, não só uma. Adequada, específica para o assunto. Fátima, é importante que percebam, é contínua, não é? A formação, ela é contínua, ela não pode parar. E por quê? Porque nós estamos sempre em evolução. Existem países muito desenvolvidos, e é com eles que nós aprendemos. Nesse sentido, nesse setor, é o Canadá, a Áustria, a Escócia e a Bélgica. Certo. Então, são formações que nós recebemos, são formações ainda muito caras, porque é de pouco acesso. Então, assim, para você hoje trazer um grande formador lá de fora, custa muito.
E esses palhaços, outro dia eu ouvi uma cena que era, e se esse faltar, desenrasca-se. Não. No nosso trabalho, infelizmente, não há desenrasca. Pois. Porque eu posso causar um dano, não é? Se eu trago uma pessoa que faz um tipo de brincadeira, porque às vezes acha que basta ser engraçado. Pois. Desenquadrada. Eu posso... Despropositada. Exato, exato. Eu posso causar um dano ali. Então, não se pode operar dessa maneira. Não há desenrasques. Então, nós precisamos realmente ter esses profissionais. Muito bem. Esse compromisso de formação, ele é contínuo. A gente está sempre em contato com quem está mais avançado ainda do que nós. Né? E qual tem sido o impacto que, portanto, já falou aí de um dos casos, não é? Que a vossa atuação na vida, nesse processo contínuo da ação para com os séniores, qual tem sido esse impacto? Vocês estão satisfeitos com os resultados? As pessoas, Sim. os familiares notam a diferença a nível de ânimo, de disposição, até mesmo de saúde física e mental, emocional dos idosos? Sim, notam essa alteração? Nós notamos e é algo gratificante porque, assim, é óbvio que o familiar ele está cheio de dúvidas. Ele tem ali uma pessoa que normalmente ele foi obrigado a pô-la em uma instituição, porque às vezes tem a sua vida, tem o seu trabalho, tem as crianças e não podem se ocupar. Então já vai com o coração já um pouco, né, fora de si. E o que acontece é, depois eles veem aquela alegria deles promovida por um trabalho realizado por nós, é gratificante, muita gente nos agradece e vem ter conosco. Eu acho que as instituições têm mudado o conceito disso. É importante falar do compromisso, você disse agora do compromisso, nós falamos da formação e é importante falar do compromisso. Há muitas instituições que fazem esse tipo de trabalho sem uma determinada formação, sem uma determinada estrutura. E isso também causa danos no nosso trabalho, porque algumas instituições fecham as portas, porque muita gente não preparada começou a fazer esse tipo de trabalho. E o meu apelo nós temos que trabalhar de maneira coerente, até para despertar esse impacto. O impacto tem que ser positivo. Claro. Nós não podemos agora causar esse impacto negativo fazendo um trabalho que não nos compete. Então, o que eu digo é, a instituição tem que ser preparada para isso, institucionalmente, ela tem que ser preparada para isso com as formações, os profissionais têm realmente que terem essas formações. Ok, tem um background, não é só... Sim, o feedback que nós temos é muito positivo. Ainda este ano, a Câmara de Mafra contemplou 13 lares. Uau. 13 lares. Nós convidamos a Câmara para assistir, a vereadora Aldevina Rodrigues veio, assistiu. Ela achou aquilo impressionante, ela sentiu aquilo, porque não foi uma vez, vieram várias vezes. Esse impacto foi grande, porque o que eles fizeram foi, nós vamos contemplar 13 lares com o vosso trabalho e vamos convidá-los aqui para dizer que, olha, estejam atentos a isso, que poderiam ser uma mais-valia. E não só os familiares, como a autarquia, têm aberto os olhos para isso. Então, assim, eu acho importante que nós sejamos profissionais para trabalhar dentro dessa área, para ter esse respeito e para ter esse resultado. Porque Claro. não vale a pena não ter resultado. É isso mesmo. O dia que não surtir um resultado, não vale a pena fazer. Ou seja, é muito mais do que o entretenimento. Muito Vocês, mais. portanto, vão fazer esse trabalho, mas com um propósito, com uma missão, com um objetivo. E nós também temos fotos das vossas, digamos, da maneira como vocês operam e do vosso de contacto com os diversos séniores. Vamos passar as fotos e, se puderes, ires comentando. Claro. Para nós percebermos lá em casa, então, do que é que se trata, está bem? Então, vamos passar as fotos e vamos já comentando também. Ora bem, então, as várias ações... Olha, essa foi uma ação mesmo em das nossas instituições, onde os palhaços, elas não conseguem nem estar sentadas, olha, vêm dançar, porque a música é uma coisa que mexe com elas. Então, eles se divertem imenso, imenso. Podemos passar? Muito bem. Esse também é uma instituição que nós frequentamos e ali vocês podem notar que elas se preparam. Então, no dia que o palhaço vem, eles se preparam. Estão todas bonitas. Todas arranjadas, com lenços, com chapéu, algumas com maquiagem. Elas se preparam para esse dia. E agora a seguir? Então, o Beto, nós dizíamos da outra vez que ele é o charmoso, né? Ele é a conquista dos corações. Ele tem sempre uma flor, alguma coisa que chama atenção. E ele desperta mesmo aquela idade ativa, elas lembram daquela paixão. Né? Então, ele faz aquela figura que emociona as senhoras. Muito bem. Que é o Sr. Poças.
A Dona Madalena. Esse caso, eu gosto muito de falar da Dona Madalena, porque assim, ela tem Alzheimer. Mas ela se lembra, ali no Lar de São Lourenço, ela se lembra que sexta-feira sim, o palhaço está, sexta-feira não. Então ela se prepara, sexta-feira Ela sim. já sabe quando é que ele Ela vai. sabe que eles vão lá. E É ela mesmo tem com Alzheimer? Sim. E ela sabe que Uau. há palhaço, sexta-feira sim, sexta-feira não. Uau. Ela já sabe. E é incrível. Isso é muito bom. Isso também é sinal de que o trabalho está a causar um impacto na vida das pessoas tá, e está a mudar e a maneira muda a conforme maneira. elas... Qualidade de vida. A Dona Emília é aquele tipo assim que nós podemos chamar quase do mau feitio, e ela própria diz, eu tenho mau feitio mesmo. Mas eles vão ali, ela canta com eles, ela se lembra de tudo, né? Ela se lembra de tudo que ela fez quando era jovem, e ela conta da profissão dela, ela era informática, e ela sempre conta tudo relacionado àquela idade ativa. Sim, ela sim, tem sim, vontade sim, sim. de falar com eles sobre esses momentos. Muito bom. Isto é muito bom. Aqui temos Ali está a nossa figura. Então, o que eu tinha dito, o figurino deles não é nada assim como os palhaços que nós estamos habituados. Pois, Né? pois, não é pois. nada tanta maquiagem, não é nada tanta peruca, não é nada tanto... É Mas simples. é simples e é isso mesmo que nós queremos passar. Porque é um estilo simples de que eu usei anos atrás. Então, nós despertamos aquela idade ativa também através do figurino. Muito bem. Esse é o foi tal um Congresso de espetáculo. Medicina. Ok. É o Congresso de Medicina Internacional. E eu fiquei, assim, muito emocionada no dia, porque, assim, se falava, tinha indústria farmacêutica, tinham diferentes médicos, e se falava da demência em contexto clínico, e depois nós entramos com a nossa atuação, com a nossa atuação. E, no final de tudo, estávamos ali umas 200, 300 pessoas, passaram o microfone para fazerem perguntas, e eu achei, claro, que iam fazer perguntas relacionadas a medicamentos e outras coisas, e, no entanto, as perguntas foram para os palhaços. E Que giro. adorei, porque era no sentido terapêutico, que queriam saber algo mais, o que era. E nós dissemos, nós não somos terapeutas, mas o nosso trabalho é a melhor companhia para qualquer terapia. E é isso sem terapêutico. dúvida, sem dúvida. Se surtir, estamos felizes e é um bônus, mas nós somos a melhor companhia para uma boa terapia. Muito bem. Bem, olá, Rosana. Olá, Cá estamos nós. Deixei-vos aí à vontade, que é para não me intrometer Tá na, bem. na conversa e tal. Mas estava ali a ouvir e realmente é muito interessante porque o riso tem tudo de terapêutico mesmo, para Com todas certeza. as idades. Para todos nós, né? A Exatamente. falta do riso é uma coisa horrível. Eu acho É que sim, eu acho terrível triste. mesmo. Em todas as situações, desde casais, família, no trabalho, Tudo. em relacionamentos, não é? Quando há um riso é sinal que há saúde, há vida, É isso, saúde há e boa vida. disposição, há força, há ânimo, há uma série de coisas que todos nós precisamos para ter uma vida feliz e Mas em realizada. baixo, Estás mais alto que nós hoje. Também Então- que seria deste programa sem o riso? É verdade. Não era nada, era uma verdade. Acho que não. chatice. Era É um- muito bom o riso, porque o riso realmente dá vida e dá aqui, dá ânimo. Claro. Enfim, pronto. Eu acho que sim. Vocês são muito positivos, isso também ajuda muito lá em casa, porque eu acho que chamando a atenção dos nossos familiares, principalmente, abram os olhos a isso, vejam o que é que poderia ser o algo mais deles. Eu tenho até os diretores técnicos que dizem, o riso é tão importante quanto um medicamento, E outra quanto trocar coisa, uma fralda. e Rosana, se me permites, eu acho que nós devemos provocar o riso. Sim. Assim como há pessoas que às vezes, tipo, enfim, há certas São mais situações que parece que são dramáticas. aquelas. Nós devíamos Mais fazer o azedas. contrário, não é? Mais Nós azedas. devíamos de procurar motivos para Sim, rir. sim. Nós devíamos de até mesmo provocar Até das nossas situações. desgraças, e por que não? Com certeza, alivia o Há stress. pessoas que é difícil, mas a gente, se nós... A gente tenta. A Formos gente vai persistentes. persistente e ela acaba É um por rir. exercício. rir. É. É verdade. E faz muito bem.